ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. No último sábado, 28 de junho de 2025, Ibaté perdeu mais do que um ex-prefeito. Perdeu um homem que soube fazer da política uma ferramenta de transformação. Um gestor com visão de futuro e coragem para romper com o atraso. José Luiz Parrella. O Zé Parrella encerra sua jornada deixando um legado impossível de apagar. E um exemplo raro de liderança popular. Em tempos em que a política é tantas vezes desacreditada, Zé Parrella foi a prova de que é possível governar com pulso firme, honestidade e, acima de tudo, resultados. Uma de suas frases marcantes: tem dinheiro para tudo, é só não roubar e não deixar roubar. Pode parecer simples, mas carrega um princípio de ouro: a ética como fundamento da boa gestão pública. Durante seus 4 mandatos à frente da Prefeitura de Ibaté, Zé Parrella não apenas pavimentou ruas, construiu escolas, ampliou o hospital e atraiu empresas. Ele pavimentou também a autoestima de uma cidade que, antes esquecida, passou a ser exemplo de desenvolvimento. Ele construiu confiança entre o povo e o governo. E ele ampliou os horizontes de milhares de famílias que encontraram emprego, dignidade e oportunidade em sua gestão. Falar sobre Zé Parrella é falar de um estilo único, direto, sem rodeios, às vezes duro, mas sempre transparente. Era um político que falava como gente do povo, e por isso o povo o entendia e o seguia. Não se escondia, não terceirizava decisões, não se omitia. Tinha lado, tinha opinião, tinha responsabilidade. Como jornalista, acompanhei sua trajetória de perto. Com ele, as pautas não ficavam no discurso, viravam obra. Com ele, a política saía dos gabinetes e ia para as ruas, para os bairros, para os lugares onde de fato mora a realidade. Com ele, o cargo de prefeito deixou de ser símbolo de vaidade e virou sinônimo de trabalho. Zé Parrella não era prefeito. Não era perfeito. Ninguém é, mas soube usar o poder com propósito. Isso já o torna gigante entre tantos nomes pequenos da política. Hoje, Ibaté chora, mas chora de gratidão, porque teve a sorte de ser governada por alguém que acreditava, e acima de tudo, na força do trabalho e no compromisso com a sua gente. Descanse em paz, Zé. A cidade que você ajudou a levantar com as próprias mãos, agora levanta as mãos para aplaudir a sua história. Segunda-feira, 30 de junho de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. Ivan Lucas, Ronaldo Piloto e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. Ibaté lamenta a morte do ex-prefeito José Luiz Parrella, o Zé Parrella, aos 75 anos. Velório de Zé Parrella reúne lideranças locais e regionais. Ibaté tem um antes e um depois dele. São Carlos efetiva 52 novos professores e reforça a rede municipal de ensino. Corpo com sinais de execução é encontrado em represa na zona rural de Porto Ferreira. E ainda o giro da polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com o vereador Júlio César do PL, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição.
Primeira página no ar. Apresentação: Paulo Melo e Van Lucas. Primeira página no ar. Vamos às informações do mercado financeiro. O dólar comercial fechou em queda de 0,27%, sendo vendido a R$5,48. O euro fechou em queda de 0,26%, sendo comercializado a R$6,41. Já a Bovespa também em queda de 0,18%, com 136.865 pontos. Essas, portanto, são as informações econômicas para esta segunda-feira, dia 30. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no ar. A previsão do tempo para São Carlos nesta segunda-feira, dia 30, indica sol com algumas nuvens durante o dia, sem chances de chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 29 graus, com vento fraco de até 5 km por hora vindo do nordeste. A umidade do ar varia entre 40% e 76%, garantindo um dia agradável e sem riscos de precipitação. O sol nasceu às 6h50 e deve se pôr às 17h39. Vamos ouvir agora a previsão do tempo para a região sudeste na São Carlos FM. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de céu aberto e com poucas nuvens em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em São Paulo, a possibilidade de chuva fraca e isolada no extremo sul e faixa litorânea, especialmente entre a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Já a máxima deve chegar a 30 graus em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira Página no ar. 7h07. Pode olhar aí, 7h07. Muito bom dia para você que nos acompanha pela São Carlos FM no 107.9. Bom dia a você que está conosco no nosso app, você que está conosco pelo Facebook. Aliás, nos ajude a fazer esse jornal, comentando, participando, compartilhando, para que as pessoas possam ficar muito bem informadas nesse início de semana no jornal Primeira Página no ar, primeira edição. Bom dia, meu amigo Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto, todos os ouvintes da São Carlos FM que já nos ouvem em 107.9 ou que nos assistem pelo Facebook em Rádio São Carlos. Você pode participar com a gente deixando seu comentário em nosso Facebook ou ainda enviando mensagem de voz ou de texto no 3419-9462. Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Ivan Lucas, bom dia, Paulo Melo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Começamos mais uma semana e também o nosso jornal Primeira Página no ar com muita informação, muita notícia para você, porque você merece sempre o melhor. Quero lembrar que nós temos o nosso aplicativo São Carlos FM. Vai na Play Store do seu celular, digite São Carlos FM, baixe para Android, baixe para Apple e depois com um clique você tem toda a programação da 107,9 todo dia, o dia todo. Um ótimo bom dia para você. E o município de Ibaté foi tomado pela tristeza na tarde de sábado com a notícia do falecimento do ex-prefeito José Luiz Parrella. O Zé Parrella, aos 75 anos. Empresário de sucesso e uma das maiores lideranças políticas da cidade, Parrella dedicou décadas de sua vida ao crescimento e desenvolvimento do município, tornando-se uma figura de grande respeito e carinho entre a população ibatense. Sua trajetória política foi marcada por vitórias expressivas e transformações concretas. Parrella governou Ibaté por 4 mandatos, de 2005 a 2012 e de 2017 até o ano passado, 2024. Em sua primeira eleição, venceu com cerca de 39% dos votos e garantiu a reeleição em 2008 com 72%. Após um intervalo fora da prefeitura, em que apoiou os sucessores Alessandro Rosa e Luiz Pila, retornou ao cargo em 2017 com 73% dos votos e foi reeleito em 2020
com mais de 63%. Ao longo de seus mandatos, Zé Parrella implementou um amplo programa de modernização urbana. Entre as obras de destaque estão a pavimentação de vias, revitalização de praças e a construção e ampliação do distrito industrial, que alavancou o desenvolvimento econômico local. Ele também investiu pesado em saúde e educação, com ampliação do hospital municipal, construção de 14 escolas, isso mesmo, 14 escolas, transporte escolar gratuito e programas sociais pioneiros, como o Merenda nas Férias, que ganhou repercussão nacional. Entre os marcos recentes de sua gestão está a entrega do novo Fórum Municipal e a construção, com recursos próprios de seu salário como prefeito, do prédio que hoje abriga a ETEC de Ibaté. Seu compromisso com a educação e com a transparência no uso dos recursos públicos foi uma das marcas mais lembradas por aliados e moradores da cidade. Zé Parrella era conhecido por seu estilo direto e pela generosidade no trato com as pessoas. Repetia com frequência a frase: tem dinheiro para tudo, é só não roubar e não deixar roubar, refletindo o seu compromisso com a moralidade e o uso responsável do dinheiro público. Sua relação próxima com a população e o seu carisma o transformaram em uma figura querida e respeitada além dos limites da política. Ivan, eu particularmente estou muito triste com essa notícia, né? Convivi com o Zé Parrella 21 anos, né? Além de trabalhar, eu convivi com ele. E eu sei que tudo que está escrito aí é verdade, né? Tanto o editorial que eu escrevi, quanto essa primeira matéria que nós lemos, é só a verdade. Não tem floreação, até porque ele não gostava disso, de florear nada, né? E pegou a gente de surpresa, porque no sábado de manhã eu tinha conversado com a Luiz Pila, que é a sua noiva, e ela havia falado que ele havia sido estubado, né? Ele estava num tratamento em São Paulo e estava complicada a situação, mas ele vinha apresentando melhoras, né? E aí de manhã eu conversei com ela quando vim aqui para São Carlos, até estive aqui com vocês no sábado, e aí ela havia comentado que os médicos tinham estubado, né? Tirado, que ele estava entubado, então haviam tirado o tubo, né? Mas que ele ainda não havia acordado, mas estava bem, os exames estavam bem, tal, só o rim que ele estava tendo que fazer hemodiálise já, né? Porque quando você fica numa situação dessa, né? O rim é o primeiro que começa a ter problemas, né? E quando foi à tarde, a gente estava aqui em São Carlos, né? Eu estava com a direção do jornal aqui num local aqui de São Carlos, assistindo o jogo do Palmeiras. Quando começou o jogo eu lembrei dele, né? Ainda eu comentei com o Marcos Santos e com o Jean. Falei, se o Zé estivesse em casa, eu já estava nesse momento lá sentado, sofrendo, assistindo o jogo, né? Ele era parmeirense doente, né? E quando eu fui embora, por volta de umas 5 horas, acho que não era 5 horas ainda, eu recebi a ligação do atual prefeito de Ibaté, do Ronaldo Venturi, que me perguntou se era verdade que o prefeito Zé Parrella tinha morrido. Falei, olha, Ronaldo, eu acho que não, porque eu recebi de manhã uma notícia positiva, né, do tratamento dele, e quantas vezes não mataram o Zé Parrella, né? Mas eu vou checar e qualquer coisa eu te retorno, né? Eu desliguei o telefone e eu recebi o telefonema de uma amiga perguntando se eu estava sabendo que o Zé Parrella tinha falecido, né? Para mim foi um choque, Ivan. Claro. Choque muito grande. Todos sabem, né, da relação que eu sempre tive com ele. Eu tinha uma relação de pai e filho mesmo. E eu tô sofrendo bastante a partida do prefeito Zé Parrella. Desculpa, gente. Não é fácil, né, Paulo? A gente sabe que a perda de uma pessoa que a gente tanto gosta. Eu não era tão próximo do prefeito como você,
Mas a gente sente, sim, eu entrevistei uma vez já. Enfim, o coração que esse homem tinha, o político que esse homem era, a mensagem que ele sempre deixou em relação à política, que tem como ser político honesto nesse país. Basta querer. Assim como ele quis, ele fez a cidade de Ibaté transformar, tanto é que pessoas de outras cidades o queriam como prefeito, inclusive. São Carlos mesmo, ele aparecia na pesquisa como um dos primeiros, caso ele se candidatasse nessas cidades, São Carlos, Araraquara, cidades vizinhas e tudo mais. Porque demonstrou que tem como fazer política, tem como fazer a cidade se desenvolver. A cidade de Ibaté é uma cidade antes Parrela e depois Parrela. E o carinho, né, Ivan, que ele tinha pela cidade, né? Sim. Ele sempre falava que se tornou prefeito para retribuir tudo que Ibaté deu a ele, né? Sim, é verdade. E o sucesso pessoal empresarial dele foi Ibaté, né? Lá ele conquistou tudo. Zé Parrela foi uma pessoa pobre, Ivan. Não foi sempre rico, né? Mas com a sua dedicação, o seu trabalho, né? Ele sempre dizia, falava: Paulinho, se dedica à família, porque eu só quis trabalhar, conquistar tudo que eu tenho. E não fui feliz nos meus casamentos, né? Ele me falava isso sempre. Mas tá aí, né? É um legado, foi uma lenda, né? Até eu tava assistindo na sexta e no sábado o seriado do Raul Seixas, né? E o Zé era muito fã do Raul Seixas, muito fã. E quis o destino que ele morresse bem no dia em que o Raul completaria 80 anos, né? Pois é. E assim, assistindo a história do Raul, eu faço um comparativo com a vida do prefeito Zé Parrela, porque ele era um cara diferente, né? Um cara excêntrico, um cara muito diferente, embora tivesse o tanto de dinheiro que tinha, o Ivan, ele preferia ficar entre os funcionários, entre os amigos mais pobres ou menos abastados, vamos dizer assim, ao invés de estar morando dentro de condomínios luxuosos, que ele tinha dinheiro para morar onde ele quisesse, no Dama, né? Onde ele quisesse morar, ele tinha dinheiro, né? Inclusive ele tinha uma casa no Dama 2, né? E a casa tá fechada. Ele construiu uma casa lá, mas não morava, né? Não usava a casa. Morava lá em Ibaté, num sítio, que é o sítio Zé Parrela, né? E era essa simplicidade. Ele era simples, era um cara simples, né? Defeitos, Ivan, todos nós temos. Claro. Todos nós temos. O Zé era um cara bravo, cara enérgico, entendeu? Puxava a orelha, principalmente a minha. Por isso que eu falo, essa relação de pai e filho que eu tinha com ele. Briguei muitas vezes com o Zé, mas muitas vezes. Dentro desses 21 anos, a minha relação com o Zé era muito boa por isso. A gente brigava, só que no fim a gente via que, né, ele queria o meu bem. Claro. Né? E assim, nesses últimos anos foram os melhores anos que eu passei com o prefeito, de relacionamento, né? E assim, foram tempos assim em que ele mais me deu conselhos. Olha só. Mais me deu conselhos. E antes da morte dele, eu sonhei com ele. Nós estávamos indo lá pra Aparecida do Taboado. E aí ele falava assim pra mim: Paulinho, você é muito bravo, Paulinho. No sonho, né? Você é muito bravo, você tem que ser mais calmo, bem. Não pode levar a vida a ferro e fogo, né? A gente tem que ter o meio termo, né? E ele que sempre... Dando conselho no sonho, hein? E ele que sempre foi, né? Bem enérgico, duro, né? Mas Ivan, ficam as lembranças, os aprendizados, né? Eu aprendi muito com o Zé, né? Quando meu pai faleceu, a figura paterna, assim, ela foi substituída pelo Zé, porque eu convivia com ele, né? Ele fazia um tratamento de fisioterapia, eu que levava. Assim, era uma relação de pai e filho mesmo. Sim. Então, assim quando morreu meu pai, que eu senti, hoje eu sinto o mesmo, estou tendo o mesmo sentimento, irmão.
A perda de um pai, de um segundo pai. O Paulinho, muitas pessoas questionam nas redes sociais e vi várias vezes essas perguntas. Eu gostaria que você respondesse para as pessoas que estão nos ouvindo pela São Carlos FM. Qual foi realmente a causa da morte do Zé Parrella? O Zé Parrella, ele tratava um câncer, Ivan. Aliás, tratou algumas vezes, né? E dessa última vez ele estava tratando e no final de semana, há 3 finais de semana atrás, ele teve em Aparecida do Taboado. Até Aparecida do... Para vocês terem a ideia da importância do Zé Parrella. Aparecida do Taboado decretou o luto de 3 dias pela morte do Parrella. Olha só. Ele ajudava um leilão lá na cidade de Taboado, que ele angariava recursos para o Hospital de Amor de Barretos. E há 3 finais de semana atrás, ou 4, ele teve lá, mesmo com as limitações que ele já estava, ajudando, né, nesse evento. Ele contratou isso do bolso dele, né, porque nem mais era prefeito, a dupla Marcos Paulo e Marcelo lá, que são os filhos do milionário Zé Rico, que ele pegou uma amizade muito grande com a dupla para animar esse leilão lá, né? E eu estava conversando com o Júnior ontem, que mora lá, é amigo da família, né? Amigo do filho do Parrella, do Caio. E foi o leilão que mais arrecadou recursos, Ivan. Foi esse último leilão, né? E o Júnior estava me contando ontem, lá no velório. Então, assim, você vê a bondade dele, né? Uhum. E ele fazia isso não para se aparecer, não. Para ajudar. Era dele mesmo. Quantas vezes, Ivan, eu não vi o Parrella tirar dinheiro do bolso para ajudar as pessoas lá e bater. Às vezes o assistente social não conseguia atender em alguma situação, né? Ele, não pode fazer que eu pago. Fazia cheque, dava cheque do seu bolso mesmo, vamos dizer assim, o popular, né? Ajudava muitas pessoas. Então, Ivan, aí ele, nesse leilão, ele voltou e passou mal, né? Na segunda-feira ele veio até a Unimed São Carlos, né? Que eu quero parabenizar pela atenção e tratamento que deu ao Parrella, né? Inclusive os médicos do Einstein tiveram aqui em São Carlos, quando transferiram ele para São Paulo, elogiaram a estrutura da Unimed São Carlos, né? E aí ele estava entubado, Ivan, entubou, né? Teve um quadro de pneumonia, né? E na sexta ele estubou, no sábado ele estava bem, só que ele teve um problema nos rins. Já estava fazendo hemodiálise. E infelizmente os rins começaram a parar. E aí você sabe o que funciona, como é que se dá quando os rins param, né? Sim. Os órgãos vão parando, né, Ivan? Uhum. E infelizmente foi assim que aconteceu com o Parrella. Muitas pessoas perguntam, Paulo Melo, sobre família. E você falou agora sobre família. Ele era noivo, né, da Lu? Tinha filhos? Não tinha? Com a Lu não. Com a Lu não, né? Com a Lu não teve filhos, mas tem 4 filhos. Primeiro casamento, o Caio e a Camila, filhos da dona Marlene. Segundo casamento, o Kaique e a Caísa, filhos da Mônica Teles, né? Foram os 2 casamentos que ele teve, né? E com a Lu agora não teve filhos, mas eu quero aqui, Ivan, destacar a força e a garra dessa mulher. Essa mulher, ela renunciou à vida dela para ficar do lado do Parrella nesse pior momento que ele passou, né? Pra você ter ideia, ela ficou sem dormir na casa dela 4 meses. 4 meses. Que ela ficou do lado dele, ao lado dele, cuidando, amando. Então eu quero destacar isso, porque foi guerreira, né? Onde
muita gente falava, né? Lutar com o Parrella, que o Parrella é um homem rico. Não. Ela provou o amor, né? A sensibilidade. Ela provou que de fato ela amou muito o Zé Parrella, porque não é qualquer pessoa que aguenta isso não, Ivan. Não. Né? E ela, juntamente com a filha mais velha, com a Camila, que também eu quero parabenizar pela filha que foi ao Zé Parrella, ficaram ao lado dele, dormindo em hospital, que não, você sabe, não é fácil, não. Né? Dormindo em hospital, mas ali com ele, né? Zelando, rezando para que o melhor acontecesse. Para nós, infelizmente, quis Deus assim, mas para ele, perto do sofrimento que ele estava passando já, né? O Parrella era um cara muito ativo, Ivan. Era muito ativo. A cabeça dele não iria aceitar ele ficar numa cadeira de rodas, né? Numa cama, né? Ou numa cama, né? Tendo que ser ajudado, assistido, até para tomar um banho, né? Não era o perfil dele. Então, que Deus possa recebê-lo, né? Como eu disse, a gente tem os nossos defeitos, as nossas falhas, mas o julgamento não é nosso, né, Ivan? Não. O julgamento, e eu acredito nisso, eu sou cristão. O julgamento do que a gente faz na terra vem de Deus e não do ser humano. Então essas pessoas aí, já vi alguns comentários, você pode odiar a pessoa politicamente, mas que fique no campo político, né? Não se pessoalize. Felizmente eu já li alguns recados de pessoas maldosas, coração. É que eu sempre falo, a boca fala o que o coração tá cheio, né? Se você não tem o bem para dar, você só vai dar mal. Então, exato. Né? É isso, Ivan. Bom, então é o seguinte, o Zé Parrella era um homem de fé, de muita fé. Ele acaba sendo sepultado no dia de São Pedro e São Paulo. O homem que tem as chaves da porta do céu, né? Conforme a Igreja Católica fala, que Jesus deu a chave do céu a São Pedro, e com certeza Zé Parrella entrou por essa porta e está no céu. Ele que é um homem de fé, todos sabem que em João capítulo 12, versículo 24, Cristo diz o seguinte: todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Ou seja, um homem de fé como ele está vivo lá no céu, olhando por todos nós. Em nome do grupo Primeira Página, do Marcos Santos, do Jean Rossi e de nós, jornalistas Paulo Melo e Ivan Lucas, nós queremos desejar os sentimentos a toda a família, a todos os amigos, a todos os ibateenses e, digamos, a todos aqueles que sempre acreditaram em Zé Parrella. São 7h28. Vamos agora com mais notícias sobre o velório do ex-prefeito Zé Parrella, pois reuniu centenas de pessoas que prestaram as últimas homenagens a uma das maiores lideranças políticas da história da cidade. Ao longo de 4 mandatos, Zé Parrella promoveu profundas transformações no município e conquistou o carinho da população com seu estilo direto, carisma e compromisso com o serviço público. Sua despedida foi marcada por emoção, reconhecimento e gratidão. Diversas autoridades estiveram presentes no velório, entre elas o presidente da Câmara de São Carlos, Lucão Fernandes, que destacou a força política e a capacidade de gestão de Parrella. Para Lucão, o ex-prefeito representava uma referência estadual, sendo responsável por uma mudança profunda em Ibaté. Um grande gestor, né? Uma pessoa que se tornou uma referência aqui no nosso estado. Por 4 vezes prefeito de uma cidade, 2 vezes conseguiu fazer o seu sucessor. Então deixou uma trajetória como político muito importante, até a ser seguido por aqueles que almejam ter um cargo público, uma posição, estar representando a sociedade de uma forma
onde você consiga fazer uma coisa de benefício para a população. Eu acho que essa resposta de todo esse sucesso foi pelo trabalho que ele desenvolveu. Nós conhecemos uma cidade de Ibaté antes dele e conhecemos uma cidade após ele. Então é uma trajetória muito bonita, que deixou um legado muito bonito para aqueles que são políticos e também deixa para a família um orgulho, pelo pai, pelo avô, pelo esposo, enfim, pela pessoa que escreveu essa história bonita, que foi o caso do prefeito, o ex-prefeito Zé Parrella. O ex-prefeito de Ibaté, Horácio Sanches, também emocionou os presentes ao lembrar do início da trajetória política de Zé Parrella e do impacto direto de sua administração na vida da população. Ele destacou conquista nas áreas de educação, saúde, segurança e o carinho que o povo demonstrou ao lotar o cemitério ainda pela manhã. Bom, o Zé Parrella, para nós, a população de Ibaté, foi uma pessoa muito importante. Em 2004, quando ele resolveu ser candidato, e ele nos procurou, eu, querendo também dar uma ajuda para ele, eu concordei em ajudá-lo na candidatura dele. Foi aí que surgiu o nosso grande prefeito, Zé Parrella, que cuidou da nossa cidade até nesse momento. Ibaté, você sabe que era uma cidade, hoje o pessoal fala, uma cidade antes e uma depois de Zé Parrella. Zé Parrella, quando ele assumiu a prefeitura, a primeira coisa que ele fez foi cuidar das escolas. Ele amava as crianças. A merenda escolar da nossa cidade era muito qualificada, tanto é que ela ganhou em primeiro lugar na Globo. E o Zé cuidou, além das escolas, a saúde era a prioridade dele também, a segurança. Então o Zé transformou a nossa cidade. Foram 20 anos, eu acompanhei esses 20 anos junto com ele, eu senti o trabalho dele. O Zé se desgastou muito em prol da nossa cidade. Por isso, ele deixou um legado, jamais será esquecido. A Prefeitura de Ibaté emitiu uma nota oficial lamentando a morte do ex-prefeito. Abre aspas. Sua trajetória foi marcada por dedicação e importantes contribuições para o desenvolvimento do município ao longo dos últimos anos. Neste momento de tristeza, estendemos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que partilham desta perda, fecha aspas, disse a nota. 7h32, a Prefeitura de Ibaté cancelou ontem a revoada de balões e o show musical que fariam parte da programação da tradicional corrida em comemoração ao aniversário da cidade. A decisão foi motivada pelo falecimento do ex-prefeito Zé Parrella, que ocorreu no sábado aos 75 anos. O decreto municipal número 3.395, publicado na mesma data, estabeleceu o luto oficial de 3 dias em todo o município. A medida teve como objetivo prestar uma última homenagem ao ex-prefeito, que governou Ibaté por 4 mandatos e se consolidou como uma das figuras mais influentes da política local. Em nota oficial, a Prefeitura destacou que o cancelamento dos eventos festivos foi uma demonstração de respeito à memória de Zé Parrella e de gratidão por sua trajetória de serviços prestados à população ibatense. A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e a todos que acompanharam a trajetória do ex-prefeito, destacando o seu empenho e dedicação ao desenvolvimento da cidade. A Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a CISC, divulgou no sábado uma nota oficial lamentando o falecimento do ex-prefeito de Ibaté, Zé Parrella. Figura emblemática da política regional, Parrella morreu aos 75 anos, deixando um legado marcante de desenvolvimento e transformação no município vizinho. A diretoria da CISC destacou na nota o espírito empreendedor do ex-prefeito, sua dedicação à vida pública e a forte parceria com o setor produtivo. Ao longo de sua trajetória, Zé Parrella foi responsável por importantes avanços nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e geração de empregos em Ibaté, contribuindo significativamente para o crescimento da cidade. A entidade também lembrou da boa relação que Parrella mantinha, com o empresariado local, sempre reconhecendo a importância da classe empresarial como protagonista na construção de cidades mais prósperas e dinâmicas. Em tom de homenagem, a CISC se solidarizou com os familiares, amigos e toda a população ibateense, enaltecendo o legado de trabalho, compromisso e realizações deixado por Parrella. 7h34, recado da El Cardal. El Cardal Parrilha e Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal você aproveita
aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro, destaque fica para o churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chorizo e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Peça também pelo iFood e experimente essa delícia no conforto de onde quer que você esteja. Siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. O Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos e Dourado, o Sindispan, e o Instituto Ateneu celebram uma parceria de convênio educacional que irá oferecer descontos especiais aos seus associados e dependentes do sindicato. O Instituto Ateneu, localizado no bairro Santa Felícia, oferece há 20 anos ensino técnico e profissionalizante de qualidade. Atualmente, a escola oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia em uma especialização técnica em radioterapia. Em qualquer instituição de saúde de São Carlos e de cidades da região, você poderá ser atendido e acolhido por egressos dos cursos técnicos do Ateneu, que já formou mais de 3.000 profissionais. Quer saber mais sobre as vantagens exclusivas oferecidas pelo Instituto Ateneu aos associados do Sindispan? Então acesse institutoateneu.com.br ou ligue 16 997 40 21 69 ou 16 3411 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. É isso aí, Ivan. Agora às 7h36 tem muitos recados aí no Facebook. Por favor, Ivan. Vamos... Dá um bom dia aos nossos amigos. Claro, aí. Vamos ler aqui os recadinhos que estão nas redes sociais no nosso Facebook. Desejando um bom dia aqui a dona Sônia Maria, minha mãe, um bom dia. O Agenor Neto, que era um grande amigo do Zé Parrella também. Estava lá ontem no velório. Um bom dia e uma boa semana a todos. Ele disse aqui, bom dia, Agenor, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. João Luiz, bom dia, equipe de jornalismo 107.9, primeira página no ar. Uma ótima semana para todos nós com as bênçãos de Deus, mas tristes pela morte do ex-prefeito José Luiz Parrella, que revolucionou a cidade de Ibaté. Que perda para a classe política da região. Descanse em paz, Zé Parrella. Um abraço, João Luiz. Maria Conceição, bom dia. Ivan, Paulo, pilotinho do meu coração, ótima semana para todos vocês. Obrigado, Maria. Ivone Zanquim, presidente da CISC, bom dia. Jornal Primeira Página, que Jesus Cristo nos abençoe uma semana com muita prosperidade. Amém, Ivone, um beijo para você. Guilherme Reis está aqui também, bom dia a todos. Zé Parrella era um exemplo de pessoa, é verdade. Obrigado, Guilherme. Kleber Ferreira Lima, bom dia e ótima semana a todos nós. Um grande abraço, valeu, Clebão, um abraço. Lino Gomes, equipe de jornalismo 107.9, bom dia, excelente trabalho para todos, para você também, Lino, um bom dia. Silvinha Silva, bom dia, meninos. Meus sentimentos às famílias ibateenses. A perda do nosso amigo prefeito Zé Parrella, descansa em paz, beijo a todos. Maria Augusta, bom dia, ótimo dia para todos, valeu, Maria. Nelson Pereira, bom dia, Paulo Melo, Ivan Lucas e Ronaldo Piloto, parabéns pelo programa. Jornal PP, que é um sucesso. Viva Zé Parrella, povo de Ibaté, jamais vou esquecer de vocês. De você, Zé, do povo, estou no Jardim Paulistano ouvindo vocês. Valeu, Nelson, um abraço. Ribamar de Souza, bom dia. No bairro Novo Horizonte da capital de Macapá, ligando Vigilante Ribamar, um abraço, Ribamar, obrigado pelo carinho, todo mundo aí de Macapá, valeu. Cida Melo, dona Cida Melo, a mãe do Paulinho tá aqui também, bom dia a todos, que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora Aparecida cubra com seu manto sagrado e que Parrella descanse em paz. Com Deus, amém, dona Cida, um beijo para a senhora. Edevaldo Santos, bom dia. Delém de Jesus, bom dia, amigos, bom trabalho a todos. Grande Zé Parrella, valeu, Delém, um abraço. Rosana Siqueira, bom dia a todos, obrigado, Rosana. Maria de Fátima, tá aqui com as mãozinhas postas também. Marcelo Tomasi, bom dia, meus amigos, bom dia, Marcelo. Dona Cida Mello aqui. Lu, que Deus abençoe você com a força para você enfrentar este luto. Um beijo para Lu mesmo, dona Cida, obrigado. Márcia Mar, bom dia, valeu, Márcia. Horácio Sanches, bom dia, obrigado, Horácio, um abraço para você também. Cleusa Ferraz Sanches, bom dia,
Elia Tenório, bom dia. O Mozart de Pedroso, bom dia, amigos. Terminando hoje o primeiro semestre, que tenhamos um segundo semestre de muita paz, saúde e realizações. O Paulo Gulo está aqui também desejando um bom dia pra gente e falando assim, olha, o Sincomércio também emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do Parrella, indo para São Paulo e ouvindo o 107.9. Uma excelente semana para todos da 107.9 e aos ouvintes. Obrigado, Paulo Gulo, um abraço para você. O Alex, meu amigo Alex, está aqui, ó. Estamos na escuta aqui na UFSCar. Deus abençoe, abração a todos aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Alex, e a todo mundo que está nos ouvindo no 107.9. Minha prima Lisandra está aqui, bom dia. José Augusto também teve o prazer de conviver com o Zé Parrella, né? Zeca Ferreira, Sargento Caldeira, Delém, Paulo Pagé, Reginaldo Ferreira, Miltinho Marchetti, o Nicola, Paulo Russito, o Horácio, o Joãozinho da Câmara, Fernando Amorim também trabalhou muitos anos com o Zé Parrella, até mais que eu, porque o Fernando trabalhou com o Zé lá na indústria. Abraço, Fernando, meus sentimentos para você também, sei que também você tá sofrendo, cara. Jorginho, Valdir Robles, Eduardo Eufrades, Gelson Estela, Coronel Andrade, que também esteve lá ontem com a gente. Grande abraço, Coronel. Agenor, bom dia, Agenor. Ludovico Corneta, bom dia. Também bom dia ao Acenir Magalhães, que também esteve lá ontem no velório. Aline Sanches, bom dia. Gabriela Chiuzi, bom dia. Cunguinha, bom dia, Cunga. Everaldo Trevisan, que também era um dos caras que o Zé tinha uma extrema confiança, era o secretário de serviços públicos, de obras, né? O Zé tinha uma confiança muito grande no Everaldo, cuidava do DAI, cuidava das ruas, né? O Zé aposentou e o Zé não deixou ele parar. Olha. Falou, não, você vai ficar comigo até eu sair. A hora que eu sair, você pode sair, né? Kleber Ferreira Lima, também um abraço, Clebão, né? Clebão, meu amigo. A Vanessa é presidente da FEAME, lá da feirinha dos ambulantes de Baté. Também tinha uma amizade com o Zé ajudou muito, né? A feirinha lá, implantou a feirinha, que hoje está na Praça Central. Minha mãe Cida Mello, quero mandar um bom dia também para Ana Benedita, que é a sogra do nosso diretor Jean Cássio Rossi, né? Tá aqui com a gente também, nos acompanhando, muito bom dia. O Birigui lá do Cruzado também mandando bom dia, né? Bom dia a todos aí, gente. Vocês me desculpam que hoje eu tô muito emotivo, né? Demais mesmo. E Ronaldo Piloto? 7h43. Vamos para o recado agora da Maria Amélia. Fala, menina. Bom dia, Maria Amélia do Fragá. Bom dia. Deus nos abençoe. Nessa segunda-feira, a esse jornal maravilhoso. Obrigado. Com a bênção de Deus. Amém. Obrigado, querida. E também recebemos aqui a mensagem do Armando. Bom dia a todos e uma boa semana. Meus pêsames à família e amigos do Zé Parrella. Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas sua memória e legado permanecerão vivos em nossos corações. Que encontre paz e descanso eterno. E também a mensagem aqui do Anderson Bianchi, mandou um áudio, vamos ouvir. Bom dia, turma, uma ótima semana para vocês, que Deus abençoe. Bom dia. Oi, Ivan. Oi. Paulinho, hoje ele tá mais iluminado, mais belo. O que será que tá acontecendo com ele, hein? Será que é essa camisa verde? É, com certeza. Ah, Paulinho! Um abraço aí, Anderson. Você sabe, né, que ele me fez falar da camisa agora, né, Ivan? E é mais uma curiosidade, né, da minha convivência com o Zé Parrella. O Zé era palmeirense, fanático, doente, sabe? E ele não aceitava que, por exemplo, quem tava do lado dele usasse camisa de outro time. Sério? Mais pra trás, assim, eu sabe? Eu não sabia. Chegou eu tenho, né, relatos que chegou a mandar funcionário lá da Cacá ir embora. Sério? Porque estava com camisa de outro time. Olha.
E aí uma vez, né, nós estávamos lá no sítio, na casa dele, e os amigos da antiga dele estavam lá, né? Apareceu o Paulo. E eles sabiam disso, né? E eu apareci com a camisa do São Paulo. E os outros com os outros times. Aí não. Nós estávamos num almoço lá na confraternização e eu fui com a camisa de São Paulo, né? Rapaz, ficou sem Aí os amigos, ô Zé, como é que você admite? Ó, Paulinho com a camisa do São Paulo. Paulinho pode, bem. Paulinho pode. Aí o Paulinho se sentiu, né? Paulinho pode, bem. Paulinho pode. Então, assim, são, né, essas lembranças que eu vou guardar do Zé. Claro, eu tive momentos muito difíceis com o Zé, assim, de a gente brigar, de ficar sem se conversar, né? Mas essa é a relação, né? De pai e filho, né? Às vezes de eu não entender, né? O que ele queria pra mim, pra minha vida, né? Mas hoje muitos pontos eu vejo, né? Que ele falava assim pra mim, eu brigo com quem eu gosto, viu? Eu só brigo com quem eu gosto. Tá certo. Ronaldo Piloto, tem mais? Bom, é isso aí. Agora vamos para o intervalo, então. E nós voltamos já. Primeira página no ar. Tem coisas na vida que podem esperar, mas a água não é uma delas. Se você está com contas de água atrasadas, o tempo de resolver é agora. O SAAI criou um programa de refinanciamento. Procure um de nossos postos de atendimentos presenciais. Renegocie sua dívida e evite transtornos. A oportunidade é só até 14 de julho. Aproveite. SAAI, junto com você. Essa inserção custou R$125 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. O Sindispan e o Instituto Ateneu celebram um convênio com descontos especiais aos associados e dependentes, que oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Quer saber mais? Ligue 16 997 40 2169, 16 34 11 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Mande a sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 3419-9462.
página no ar. Giro policial. 7h50. Pode olhar aí, 7h50, e o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo em uma represa localizada na área rural da cidade de Porto Ferreira. O homem foi isolado pela Polícia Militar após moradores da região acionarem as autoridades. De acordo com as primeiras informações, a vítima estava com as mãos amarradas e apresentava um ferimento na cabeça, possivelmente causado por disparo de arma de fogo, o que levanta suspeita de execução. Polícia Científica realizou a perícia no local para coletar evidências que possam auxiliar nas investigações. A Polícia Civil já iniciou os trabalhos para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a vítima. Nenhuma hipótese é descartada até o momento. O caso gerou grande comoção na cidade e reforça o alerta das autoridades sobre o aumento da violência em áreas isoladas da zona rural. E na madrugada deste domingo, um carro colidiu frontalmente contra um poste de energia elétrica na Avenida da Saudade, na cidade de Ribeirão Bonito. O impacto causou danos à estrutura e mobilizou equipes de emergência. A Defesa Civil foi acionada, isolou a área para evitar riscos à população. A CPFL foi informada do incidente e deve realizar substituição do poste danificado. Até o momento não há registro oficial de feridos e as causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades locais. 7h51, um automóvel foi furtado na madrugada deste domingo na região do Parque Santa Mônica, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto de veículo e está sendo investigado, já que o autor do crime ainda não foi identificado. Segundo o boletim de ocorrência, o carro, um Volkswagen Gol CL 1.6, ano 1997, cor prata, placa CFU 7305, pertence a um homem de 59 anos, morador na cidade de Ibaté. No momento do crime, o veículo estava com seu filho de 22 anos, que o havia estacionado por volta das 21 horas em frente a um restaurante na rua São Sebastião. Ao retornar ao local por volta da meia-noite, o jovem constatou o furto. O carro estava com cerca de 1/4 do tanque de combustível e não possuía seguro. A chave estava com o condutor, mas uma cópia do documento do veículo foi deixada no interior do automóvel. A Polícia Civil segue em busca das imagens de câmeras de segurança e outras pistas que possam ajudar na identificação responsável pelo furto. 7h52, uma briga entre 3 pessoas terminou com ferimentos generalizados e mobilização policial na madrugada desse domingo, em uma residência no bairro São Carlos 8, aqui em São Carlos. Os envolvidos têm 50, 33 e 20 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando o homem de 50 anos foi até a casa do rapaz de 33 anos armado com um pedaço de madeira, supostamente para cobrar explicações sobre uma agressão à mãe da jovem de 20 anos, filha dele. No local, teve início de uma luta corporal entre os dois, com lesões para ambos os lados. Durante o confronto, a jovem tentou defender o pai e desferiu um golpe de madeira na cabeça do homem de 33 anos. A Polícia Militar foi acionada e encontrou os 2 homens feridos, um deles caído no chão, sendo socorrido pelo SAMU. A Polícia Científica realizou perícia no local e a Polícia Civil expediu requisições para exames de corpo de delito. O caso segue sob investigação. E na noite de sábado, um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar em Ibaté após dirigir em alta velocidade, fazer manobras perigosas e apresentar sinais de embriaguez. A abordagem ocorreu por volta das 20h40 na Rua Visconde de Pelotas durante patrulhamento de rotina. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor fazia zigue-zague pela via e desobedeceu as ordens de parada, acelerando bruscamente antes de ser interceptado na rua João Rossito. Ao descer do veículo, ele resistiu à abordagem, o que levou aos policiais usarem força moderada em um dispositivo elétrico, o taser, para contê-lo. Apesar dos sinais visíveis de embriaguez, o homem se recusou inicialmente a fazer o teste do bafômetro, mas depois aceitou fornecer uma amostra de sangue para exame na delegacia. Ele foi autuado administrativamente e o exame do corpo de delito foi requisitado para complementar a investigação. 7h54 e na madrugada deste domingo, por volta das 2 horas, um assalto a uma residência foi registrado na rua Ângelo Poça, no Jardim Paulista, aqui em São Carlos. Um homem invadiu a casa e amarrou os moradores enquanto realizava o crime. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 60 anos, relatou que ele e sua esposa foram imobilizados pelo
assaltante, que roubou 3 relógios de pulso e 2 celulares, um de cada morador. A Polícia Civil investiga o caso e está em busca de informações para identificar e localizar o autor do crime, que ainda não foi encontrado. 7h55 na noite de sábado, uma moradora do loteamento Aracê de Santo Antônio, em São Carlos, registrou o boletim de ocorrência por perturbação do sossego público. Segundo o relato, diversas chácaras da região promoviam festas com som em volume excessivo e queima de fogos, causando incômodo aos moradores. Os eventos teriam começado por volta das 21 horas na Avenida Vicente Massucho Neto, envolvendo várias propriedades alugadas para festas particulares. A situação tem gerado reclamações constantes e afeta a tranquilidade do bairro. A ocorrência foi formalizada para investigação e possível intervenção futura. 7h55 e na noite desta sexta-feira, da última sexta-feira, uma ação conjunta entre Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Ibaté resultou na apreensão de entorpecentes no bairro Jardim Cruzado. A operação, denominada Saturação, teve início por volta das 22 horas e fez parte de uma série de ações estratégicas para combater o tráfico de drogas na cidade. Durante a varredura em pontos já conhecidos por serem utilizados para o armazenamento e a ocultação de substâncias ilícitas, as equipes localizaram sobre a laje de uma residência porções de drogas aparentando ser maconha, crack, cocaína e um entorpecente sintético conhecido como ice. Também foram encontrados papel moeda, possivelmente oriundo da atividade criminosa. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência e tomadas as medidas legais cabíveis. Até o momento não há confirmação de presos relacionados diretamente a droga encontrada. 7h56, eu tenho um recado da CISC. Para quem estava esperando a abertura do segundo lote do Jantar do Comerciante 2025, sua hora chegou. O segundo lote já está disponível para o público e essa é uma oportunidade ideal para quem não é associado da CISC garantir o seu ingresso para o evento mais esperado do ano. Uma noite completa com gastronomia de primeira, gente animada e o show da dupla sertaneja mais querida do Brasil, César Menotti e Fabiano. Vai ser no dia 2 de agosto, a partir das 21 horas, na Oase Eventos. Os convites estão à venda na sede da CISC, General Osório 401, no centro. E se precisar de mais informações, é só ligar ou mandar um WhatsApp no 3362-1900. Mas não deixe para depois, os convites estão sendo muito procurados e devem se esgotar muito rápido. Jantar do Comerciante 2025, realização a CISC, a gente se vê lá. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Eu quero falar do Residencial Sancão 35. Imagine acordar todos os dias com conforto e estilo, onde cada detalhe foi pensado para você. Residencial Sancão 35, a arte de viver bem no coração de São Carlos. Mais do que apartamentos compactos e inteligentes, um verdadeiro convite ao extraordinário. Aqui o cotidiano ganha leveza e bem-estar com uma estrutura completa. Piscina com vista panorâmica, rooftop com academia, espaço gourmet, lavanderia, bicicletário e muito mais. Tudo pensado para facilitar sua vida e valorizar cada momento. Residencial Sancão 35, a apenas 100 metros da USP. O endereço perfeito para quem quer morar bem ou investir com segurança. Viva onde a arquitetura moderna se encontra com qualidade de vida. Acesse o Instagram, @Sancão35 e conheça de perto o seu futuro. Residencial Sancão 35, encante-se e viva o extraordinário. 7h58, Ivan. Mandar um bom dia pro Vlamir Silva, desejando bom dia a todos. O Binho Monte, bom dia. Rafael Marino, bom dia a todos, amigos do Jornal Primeira Página, excelente semana. Natália Cristina, bom dia, meninos, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos do Zé Parrella. Elaine Rossi mandando bom dia. Rosângela Ribeiro de Almeida, bom dia, meninos, meus sentimentos aos familiares e amigos do Zé Parrella. Eu também quero mandar bom dia para Dani Tomasi, que está aqui com a gente, mandando bom dia. Dr. Guinter Miller, bom dia. Chicão da Martinelli, bom dia. Evandro Pinto, aqui de São Carlos, também bom dia. Quero mandar um bom dia também para Cleusa Ferraz Sanches, que está aqui, a Maria de Fátima, a Lídia Michael Craveiro, bom dia. Aloísio Micossi, bom dia. Hélia Tenório, bom dia. Também o Mozart de Pedouros, a gente já tinha falado, bom dia. E todos que estão nos acompanhando em outras cidades também, que a São Carlos FM está chegando, nosso muito bom dia.
E também aqui em nosso WhatsApp tem um Jorjão do Trailer. Um bom dia para você, Jorge, obrigado aí. Ele disse o seguinte, peraí. Conheci o Zé Parrella há muitos anos, desde quando trabalhou no estacionamento do Amura. Morou aqui perto da minha casa, rua 28 de setembro. Sempre quando encontrava, conversava com o Zé. Era estilo brutão, mas sempre gente boa. Bom dia. Ele era... É o jeitão dele, né? Quem convivia sabia, né, gente? Ele era cascudo, assim, né? Mas o coração era bom, gente. Isso que é importante, né? Coração tamanho do mundo, né? Ele ficava bravo, né? Mas... o coração dele, gente, ele é assim, ó, eu convivi, como eu disse, né, ajudou muita gente, muita gente. Exatamente. Não só como prefeito, mas como pessoa, assim, eu estou falando, sabe? Muita gente. Inclusive você mesmo acabou de dizer que te ensinou muito, né, Paulo? Então, quer dizer, foi um aprendizado para que você se torne um homem que você é hoje, né? Como pai, como esposo, como jornalista, enfim, as pessoas passam na vida da gente, não é por acaso. Sempre a gente tem que tirar um aprendizado. Eu tive o prazer, Ivan, de conviver com ele. Eu posso falar, entendeu? Então, isso é bacana. Eu tive algumas vezes só com ele, não tinha a proximidade que você tinha, mas dava para sentir a pessoa boa que ele sempre foi e agora está no céu intercedendo por nós. Gostava de uma festa, Ivan? Ixi, era festeiro, hein? Gostava de uma festa. Ele que te ensinou isso também? Gostava de uma festa, né? Fazia os eventos lá na prefeitura. Adorava. Tá certo. E era, né, com certeza, né, se tivesse na prefeitura esse ano, tivesse vivo, né? Com certeza estaria lá na pirâmide com algum show e inventar alguma coisa, sempre inventava. O aniversário dele era evento, né? Até pra você ter ideia, o último aniversário dele que nós fizemos no ano passado, nós trouxemos Lourenço e Lorival para cantar, né? Então, assim, sempre gostou, Ivan, sempre gostou. Bacana, né? Fala, Ronaldo. E também mandou um bom dia agora aqui, o Benedito Roberto Joaquim. Bom dia, amigos. Benedito Santa Eudóxia. Muito obrigado aí pela audiência. Bom dia, Benedito. E temos o áudio aqui do Barbeta, Eduardo Bom dia, Barbeta. Paulo Melo. Bom dia, piloto. Bom dia, Ivan. Bom dia. Bom dia, Edu. Eu trabalhava na Federal e todo dia por volta do meio-dia, quase toda semana, o Zé e o filho dele, o Caio, iam fazer caminhadas lá na pista de saúde. Então a gente sempre se encontrava lá. Sempre daquele jeitão dele, mas sempre por volta do meio-dia. Ele ia lá fazer a caminhada dele. Sempre tratou a gente bem, sempre com respeito. E do jeitão dele brutão, mas ele era sempre assim. Então toda vez eu encontrava com ele por ali, que trabalhava lá de vigilante na pista de saúde. Olha aí, tá vendo? Tá certo, Edu. É isso aí. Você vê, tem muita gente, muita gente. Porque o Zé era um cara ativo, né? Ele tava sempre aí, né? Então muita gente vai ter uma história do Zé Parrella pra contar, né? Rodu, um abraço, Du. Valeu, Du. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já. Você está ouvindo Primeira Página no Ar. O governo federal está lançando o programa Luz do Povo. Quem é do CadÚnico e consome até 80 kW por mês tem a tarifa de energia zerada e tem desconto para quem gasta até 120 kW. É mais dignidade para 60 milhões de brasileiros. Bye bye conta de energia. Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Programa Luz do Povo. Energia de graça para quem mais precisa. Governo Federal. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. O
O Sindispan e o Instituto Ateneu celebram um convênio com descontos especiais aos associados e dependentes, que oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Quer saber mais? Ligue 16 997 40 2169, 16 34 11 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.000 148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 16 3509 1200 ou pelo WhatsApp 16 993 23 6139. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para a sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. Oi, Ivan, antes da coluna eu quero mandar um abraço pro João, o filho do Chicão. O Chicão né, adestrador dos cachorros do Parrela lá no sítio, né? E o João ontem estava falando que estava nos ouvindo, né, no rádio. Então eu quero mandar um abraço pro João. O João é o filhinho, né, do Chicão. Olha, né? lá. E tá seguindo os caminhos do pai, né? Que também legal. tá aprendendo a adestrar os cães, né? Que legal. Então, Chicão, João, um abraço para vocês, muito bom dia, viu? Deus abençoe, viu? Um grande abraço a vocês. 8h08, pode olhar aí 8h08. Vamos agora com a coluna Torpedos. Lembrando que as curiosidades do dia será no segunda edição, ao meio-dia, com Ronaldo Piloto, ok? E a coluna Torpedos, o primeiro tópico chega com: disse que pediu para sair. Roselei Françoso, do MDB, abriu o jogo na São Carlos FM. Deixou a Secretaria de Educação por não conseguir conciliar a agenda de vice-prefeito com as exigências da pasta. Abre aspas. Educação precisa de presença. Eu reagendava 5 vezes com escolas. Me senti falhando, fecha aspas, confessou. Uniformes atrasados. Segundo Roselei, 95% dos uniformes escolares já foram entregues, mas a separação por numeração e a lentidão da empresa contratada travam o restante. Tem criança com frio esperando entrega. Pedi às escolas para liberar o que já chegou. Nota 9, quase 10. Provocado a dar uma nota à atual gestão, Roselei respondeu com sinceridade. Abre aspas. Pela entrega, nota 9. Pela vontade do governo, a nota é 10. Ele também alertou para a queda de 66 milhões de reais na arrecadação e cobrou responsabilidade nos gastos públicos. Racismo na rede. Ainda na São Carlos FM, o vice-prefeito confirmou que a prefeitura vai apurar um caso de racismo durante formação pedagógica na USP.
foi lamentável. Já determinei a abertura de um processo administrativo. Em São Carlos, racismo não será tolerado. Educação se posiciona. Após a repercussão desse lamentável episódio de suposto teor racista durante formação de professores, a Secretaria de Educação também repudiou qualquer prática discriminatória e garantiu a apuração rigorosa com direito à ampla defesa da servidora envolvida. Rede antirracista. A Secretaria destacou que São Carlos é referência estadual em práticas pedagógicas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira. Estamos comprometidos com uma educação plural, cidadã e antirracista, frisou o comunicado. Não pode cair no esquecimento. Espera-se que a Prefeitura e Câmara tratem este suposto caso de racismo com seriedade e deem exemplo na apuração, que não termine somente em notas de repúdio e silêncio, como no caso do boneco negro pendurado em uma placa de sinalização no ano passado, que até hoje não teve desfecho e estamos de olho. Caminhão apreendido. Um caminhão foi apreendido na sexta-feira realizando descarte irregular de resíduos de uma obra em área de preservação ambiental. Além do veículo, o responsável pela construção será multado, assim como a empresa contratada para o serviço. Fiscalização em cima. Descarte é crime. Fica o recado. Descarte irregular de entulho é crime ambiental, sujeito a multa e até detenção. Se precisar esse tipo de infração, na verdade, se presenciar esse tipo de infração, denuncie. A cidade agradece e a natureza também. Crédito liberado. Foi sancionada a lei municipal que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito de até 250 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Finisa. O valor será destinado a projetos de infraestrutura e saneamento em São Carlos. Contrato com a Faio Fiscar. A Prefeitura publicou um extrato de contrato com a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Faio Fiscar, que prestará suporte técnico para a implantação da incubadora pública de economia solidária, sob demanda da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 2 pesos. Enquanto a Prefeitura suspendeu as substituições de férias para cargos de confiança e funções ratificadas, o SAI segue publicando portarias semanais com nomeações para substituições. Por que será que os critérios são diferentes? Mais liberdade aos pets. Foi sancionada a lei de autoria do vereador Elton Carvalho do Republicanos que proíbe em São Carlos o acorrentamento ou qualquer forma de restrição permanente à locomoção de animais domésticos. A norma garante livre acesso dos bichinhos à água, alimento e abrigo. Obras e mais obras. Rua Vicente Pelicano, Getúlio Vargas, Rua da Paz. O SAI está com frentes de trabalho por toda a cidade. Os transtornos no trânsito são reais, mas a promessa é de benefícios duradouros. Pelo menos, obra não está faltando. Feriado sem efeito? O feriado de 9 de julho cai numa quarta-feira e tem servidor público de São Carlos e Ibaté na torcida para que os prefeitos decretem emenda na segunda e terça ou na quinta e sexta. Será que rola? Vamos ficar de olho nos diários oficiais da semana que vem. Giro Esportivo, no Primeira Página, no ar. Humberto Ferretti destaca os jogos de ontem e o de hoje, né? Que hoje tem Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As informações chegam agora na São Carlos FM. Terminou o sonho do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ontem o rubro-negro até pressionou o gigante Bayern de Munique, da Alemanha, pelas oitavas de final, mas cometeu falhas defensivas que custaram caro. Os 4 gols do Bayern saíram em vacilos do Flamengo. Um gol contra de Pulgar e erros de Arrascaeta e Luiz Araújo 2 vezes em saídas de jogo lá atrás. Placar final 4-2 Bayern. Agora o time alemão vai encarar no sábado o Paris Saint-Germain nas quartas de final. A equipe francesa enfrentou o Inter Miami de Lionel Messi e atropelou por 4-0. Sem esquecer que no sábado o Palmeiras já tinha se classificado ao bater o Botafogo por 1-0 para encarar o Chelsea nas quartas de final, sexta-feira, 10 da noite.
Nesta segunda tem mais brasileiro em campo e será outra parada dura às 4h no horário de Brasília, quando o Fluminense encara a Inter de Milão, vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa. Quem avançar pega o vencedor do duelo das 10h entre o Al Hilal e o poderoso Manchester City. No Primeira Página no Ar. Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. 8h15. Pode olhar aí, 8h15. Nós estamos agora com o entrevistado do dia, o vereador Júlio César, do PL, presidente da Legenda. Bom dia, Júlio. Bom dia, Ivan, Paulinho, todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Prazer estar com vocês aqui. Júlio, não tem como não perguntar, né? Houve a morte do Zé Parrella no último final de semana e você tinha uma ligação com ele? Tinha uma ligação muito grande. Bastante, muito próximo e... Gostava muito do Júlio. O Paulinho falou alguma coisa agora há pouco, que falou assim, o Zé era assim, né? Quando ele gostava da pessoa, ele brigava. Eu também não foi, comigo não foi diferente. Brigou com você? Nós brigamos. Mas é aquela brigar de um bom sentido. Claro. Mas o Zé, nós tínhamos uma ligação, o Zé faz parte da minha vida também, nós temos uma história, várias histórias, mas eu lembro uma delas, de um rodeio que eu seria candidato a deputado, Paulinho, você lembra? Uhum. E eu falei, Zé, eu quero patrocinar esse rodeio, mas não tem dinheiro não pra ser patrocinador. Fala, Benzinho, o que você precisa? Vê aí, tá aí um espaço pra mim aí. Aí, rapaz, o rodeio tinha entrada, tinha uma foto minha, não sei se vocês lembram. Encheu o rodeio. Encheu o rodeio. Aí até os adversários ficaram loucos. Até na justiça entraram. O Zé falou, não, esquenta não, Benzinho, vamos pra cima. Então, e outras coisas. Quando eu tomei posse para deputado, né? Falei, Zé, vou tomar posse, mas tô enrolado. Porque eu tenho que entregar o cargo de vereador aqui 3h, tem que estar lá 4 horas, não sei lá. Calma, Benzinho, pega o helicóptero pra lá. Então, olha só. Tem um monte de história com o Zé. Que legal. Ele deixou uma marca, né? Queira ou não, tem o antes e depois da cidade de Ibaté com o Zé. E todos sabem disso, né? Isso é inquestionável. E deixou um legado de referência também, de exemplo, né? Ele foi, além de empresário, se tornou um grande gestor público, né? Sempre atento com a equipe, montando equipe boa, com pessoas, né, que ele confiava muito, e pessoas competentes, e fez o que fez por Ibaté. O Zé deixa um legado, independente de partido, de posição, não importa, mas ele deixou a marca relevante para a cidade de Ibaté. Isso vai ficar, já está escrito na história, né? O legado do Zé é muito grande, né? Para Ibaté e para a região também. Claro. Eu fico feliz de ter participado um pouco dessa história e triste, né? Porque o Zé podia contribuir mais com a gente aí, mas Deus sabe todas as coisas, né? É verdade. Júlio, falando de São Carlos, você queria que você falasse um pouquinho desses 6 meses do retorno à Câmara Municipal, de tudo que você fez nesses 6 meses, dessa briga, inclusive em relação ao ônibus que você está lutando, enfim, faz um resumo rapidamente aí sobre esses 6 meses. Eu estava conversando esses dias com o Paulinho, tomando café logo após a eleição, eu falei para ele, vou retornar, Ivan, estando fora, retornar é muito difícil. É mais fácil. Mais fácil é uma palavra assim, mas é difícil você ganhar uma eleição pela primeira vez, mas é mais difícil ficar fora e retornar. Isso eu percebi, né? Porque você perde a base, você não, né? Quem votava em você vota em outro candidato. Porque assumem os lugares, isso é natural, a gente entende. Mas assim, quando retornar já foi uma alegria muito grande, um dos mais votados de novo, né? E sem o mandato, isso mostra que a população acredita no meu trabalho. Isso ficou evidente, né? Uhum. E o PL não tinha nenhum vereador, fez 2. Então, nós somos o partido. Isso é bom pra gente guardar. Nós somos o partido que mais deu voto pro projeto do prefeito. Uhum. Primeiro o PP, é claro que é o partido dele, mas o segundo foi o PPL. Então o PL contribuiu muito nesse projeto da eleição de 2024. Quando eu cheguei na Câmara, é óbvio que eu tenho que chegar com calma, estou retornando, né? Inclusive eu falei com o presidente Lucão, que me recebeu super bem, eu sei que eu vou lá pro porão, o gabinete lá no porão não tem problema, porque se o gabinete fosse lá na praça, a gente ia voltar com o mesmo entusiasmo, né? Claro. Não importa. Mas enfim, e o que a gente fez esse período todo, focamos em alguns assuntos, polêmicos até, vocês sabem disso, mas tem 3 temas, São Carlos, que me incomodam. Uhum. Primeiro deles é o transporte público, que é uma vergonha o transporte público. Pode falar o que quiser, transporte público é uma vergonha em São Carlos.
Né? Se dá muito dinheiro para a empresa, ela não entrega o que tem que entregar. Todo dia tem reclamação. Todos os dias. E o interessante é que quando nós fizemos audiência pública, a empresa não foi. A empresa está pouco se lixando com o povo de São Carlos. Tá nem aí. Tanto é que eu mudei a data, estava marcada a audiência pública do transporte num dia, a empresa mandou um ofício, olha, tá muito em cima, pode marcar para frente e nos avisar com uma semana de antecedência? Falei, poxa vida, fiz todo o trâmite de mudar a data, mudamos a data e colocamos, avisei a empresa 2 semanas antes. E a empresa não compareceu, então ela não está se importando com a cidade. Ela tem um contrato que ela está sossegada, ela coloca debaixo do braço e vai embora. Então, assim, o transporte público, já vocês sabem, outra coisa, a coleta do lixo é outro problema. Se paga muito para a empresa, presta o serviço, não tem problema, mas já está diminuindo os dias, de coleta. Isso vai dificultando, né? E outra empresa também, são os contratos maiores, mas é o que você tem que estar atento também em relação à manutenção, à limpeza da cidade. Se você pegar os contratos de dezembro de 24, passou de 1 milhão para 10, 20. Assim, em dezembro de 2024, aumentou-se muito o repasse. Então nós temos que estar atentos. E a função do vereador é fiscalizar. Sim. Né? Sim. Até me perguntaram, Júlio, mas fazer parte da base, tem alguns projetos que você votou contra, Votei, é óbvio. Eu voto de acordo com a minha consciência. Então, era isso que eu ia perguntar, Júlio. Isso chamou a atenção, porque você é considerado um vereador da base do Neto Donato, né? E a base votou favorável, né, a esse projeto, que é o empréstimo, e um outro é a criação de um cargo de gabinete do Roselei, de uma funcionária que já está no quadro, né? Por que você tomou essa posição de acompanhar os vereadores de oposição do prefeito Neto Donato votando contra esses 2 projetos? Paulinho, em nenhum momento eu acompanhei vereador de esquerda. Eu acompanhei minha consciência. Sim. Nenhum momento. Eles não pautam minha decisão, nada. Eu sou base do Neto, tenho ajudado, tenho falado com ele, falei com ele ontem, nós temos conversado bastante. Agora, o pai, quando corrige o filho, não quer dizer que ele não é o pai, que não está junto. Tem coisas que eu não concordo. Por exemplo, o cargo de confiança, quando veio na Câmara, eu votei contra. Enfim, quando vem esse cargo de novo, que você falou do Roselei, da secretaria, para adequação, mas eu já tinha votado contra os cargos. Então, para mim ter o bom senso, eu tenho que fazer o quê? Então votei contrariamente, porque eu tinha me posicionado anteriormente, né? Então, assim, eu ajudo a cidade, mas eu não vou votar algo porque eu sou da base e não concordo. Em relação ao financiamento, que eu votei contra. Se você se recordar, teve outros financiamentos que eu votei contra. Eu vou dizer por quê? Porque tem outros mecanismos. Eu acredito que tem outros mecanismos. Tanto é que hoje a taxa Selic está muito alta. Financiamento é preocupante. Isso aqui vai ter um custo lá na frente. Sim. O juro altíssimo. E hoje o gerente do banco, principalmente uma cidade que pode se endividar como São Carlos, o gerente do banco faz questão de claro, o dinheiro. Você tem crédito, né? Você tem como garantir esse empréstimo. Então, assim, eu acredito que nós temos outras formas, né, de consertar alguns equívocos financeiros. Né? E, por exemplo, quando nós fizemos o recap do asfalto, foi financiado, certo? Eu não sou contra o recap, mas a forma de financiamento eu sou contra. Por quê? Porque se a gente implanta um plano de mobilidade urbana, a gente consegue recurso para o recap a fundo perdido, não precisa pagar. Então, você está vendo, tem outras estratégias que eu posso conseguir o recurso. Então, a minha decisão é exatamente o que eu acredito em gestão pública. Nada, né, se posicionar contra o governo. É me posicionar aquilo que eu acredito que para a gestão pública ser eficiente a gente pode tomar. É óbvio que eu não, assim, a decisão é do prefeito. Isso é óbvio, eu respeito muito. E ele também respeita minhas decisões. Então, eu votei as urgências, tenho votado todos os projetos da prefeitura, mas tem projetos, né? Eu votei o quê? O cargo de confiança. Quando veio eu votei contra a ampliação de cargos de confiança, votei contra também, são 4 ou 5 projetos que votei contrário, votei contra quando veio para a Câmara para adequar o texto da taxa de lixo da iluminação pública, que eu acho que votou a legislação passada, mas votei contrário, né? Votei contrário esses 2 últimos agora. Então, assim, e os outros que eu votei favorável? Então não quer dizer que eu sou oposição ao governo. Eu só quero deixar claro que eu tenho essa independência, né? Mas sempre pensando em ajudar a cidade. Não é nenhum tipo de ser contrário, não, viu? Então, só para repetir, Paulinho, a minha votação, votei de acordo com a minha consciência. E a esquerda
pelo contrário, não tem vínculo nenhum. Tá certo. Ô Júlio, você falou sobre o ônibus, né? O transporte, que inclusive você fez digamos um dossiê de tudo que acontece, tá na sua... é dossiê. E chama dossiê. E chama dossiê mesmo. Tá na mão dele. Um dossiê sobre o ônibus. A pergunta que eu te faço é, você acha que você tá lutando sozinho? Bom, eu acho que vocês da imprensa podem avaliar melhor. Eu tô fazendo a minha obrigação, a minha parte. Eu quero deitar e dormir. Mas você tá sozinho nessa luta? Esse dossiê eu fiz sozinho. E assim, com a minha equipe, fiz sozinho, né? Disponibilizei pra todo mundo tá lá, quem quiser, depois eu passo o endereço. Mas ó, eu achei interessante, né? Que a palavra dossiê, eu acho que um colega falou, pô, não precisa ser um dossiê, é muito forte. Se ele tiver um pouquinho tempo e pegar um dicionário, ele vai ler que dossiê significa documento importante. Qual que é o problema? E para mim isso é um documento importante. É grande, hein? Importantíssimo. Então o dossiê é um documento importante. O nome não tem nada a ver. Tem que analisar o conteúdo aqui. O que nós fizemos aqui? Aqui tem tudo. Aqui tem o início. O que nós fizemos? Primeira coisa, nós tivemos... Eu sempre disse, tem que ter bom senso e quando falar o que você tem em mãos. Quando eu comecei a fazer o dossiê, a primeira coisa, eu fiz um requerimento à Prefeitura e à Secretaria de Transporte, fazendo vários questionamentos. Pedindo informações. E várias informações. E quando chegou as respostas, não contemplou aquilo que eu perguntei, mas em nada, em 10% do que eu perguntei. Então, pera um pouquinho. Vamos tomar outra iniciativa. Vamos fazer uma audiência pública? Aí a gente chama todo mundo envolvido e vamos tentar melhorar o transporte público. Fizemos audiência pública. No segundo momento, nós quisemos fazer o quê? Fizemos o quê? Pegamos todas as falas da audiência. Todo mundo que se posicionou está no dossiê. Quem criticou, quem falou, quem se justificou, está tudo aqui. No terceiro momento, o que a gente pensou em fazer? Bom, vamos em loco. Então, todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, nós fomos em volta de 4 e pouco da manhã na empresa para verificar em vídeo e anotações quantos ônibus saíam todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. E os ônibus porta a porta, enfim, fizemos tudo isso. Está tudo descrito aqui. Pegamos o contrato. Ao outro momento, analisamos tudo que a gente tinha de informação. Espera um pouquinho, não bate. O que está no contrato, eles não estão entregando. Aí fomos além. O que nós vamos fazer? Vamos comparar com outras cidades que a própria empresa faz o transporte público? Sim. Comparamos com outras cidades, porque o repasse bem mais baixo do que repassa aqui, né? Que nós estamos em 4 milhões, podendo chegar a 6. No contrato, pode-se chegar até 6 milhões, você imagina. Puxa. Bom, fizemos isso. No terceiro momento ouvimos a população, no outro momento, ouvimos a população, as demandas, as queixas. Quer dizer, tá tudo aqui. Eu fiquei esperando o ônibus, eu andei nos ônibus, feriado. Um final de semana eu fiquei por volta, se não me engano, Douradinho, 3 horas esperando o ônibus. Então assim, espera um pouquinho. Eu estava alertando o prefeito Neto, entreguei para ele, falei, Neto, precisa ver essa empresa. Já que você tem que cortar gastos, precisa revisar esse contrato. Sim. É importante revisar, porque eles não estão entregando, eles levam mensalmente uma quantia milionária e não estão entregando serviço. Teve um domingo, por exemplo, que tem a obrigação contratual de ter o transporte porta a porta, que é para pessoas com deficiência. Teve um dos domingos que a gente verificou, não saiu nenhum ônibus da empresa. Então, pera um pouquinho, essas pessoas não têm vida e elas estão contempladas no contrato. Então, assim, a média de ônibus que no contrato diz que tem que ser 93 diários, sairiam entre 60 e 70 durante o dia da semana. Entendi. Você coloca aí um número, é muito menos do que, né, está no contrato. Sim. E recebe por isso. Então, assim, a minha indignação é essa. Mas depois desse dossiê que você fez, qual é o próximo passo? Eu ia perguntar isso. Bom, eu tenho que fazer minha obrigação. Entreguei uma cópia. É óbvio que ele tem que tomar a decisão ao prefeito municipal. Entreguei para o prefeito, na Secretaria de Transporte, né? Fiz todo, liberei, está disponível para a população toda. É só, quem quiser acessar esse dossiê e fazer a análise, está no Júlio César e você. Todas as minhas redes sociais, é Júlio César e você, tudo junto. Né? Então está no Instagram, for lá no link ali na bio, vai encontrar todo o dossiê completo. Qual que é o passo agora? Quem tem que tomar a decisão? A Prefeitura Municipal, a Secretaria, chamar a empresa e falar, olha, tá aqui, tá errado. A gente está esperando, isso acontecer, acredito que vai ser chamada a empresa para rever esse contrato. Qual que é o próximo passo? Tem as nossas limitações. Nós encaminhamos para quem tem que encaminhar o relatório, né, para os órgãos competentes e vão tomar as decisões. A gente tem essa limitação como vereador. Até onde eu posso ir? Fazer a denúncia, entregar para o prefeito, Ministério Público, disponibilizar para a população? Até aí eu vou, mas vou continuar batendo. Enquanto não melhorar o serviço de transporte público, vou continuar em cima.
né? Hoje mesmo eu vou fazer uma atividade junto com as domésticas de uma determinada região aqui da cidade. São 2 pontos que a gente vai junto com elas, para ver a dificuldade, mas a gente está mostrando. E outra coisa, eu fiz um relatório de todas as linhas que a população demanda. Por exemplo, teve um dia, semana retrasada, que uns comerciantes ligaram lá na região do shopping. Júlio, tá difícil, as pessoas não conseguem sair no horário, chegar no horário, e também não conseguem, ela tem que sair mais cedo, porque senão depois demora 2 horas para pegar o ônibus. Então assim, tem que adequar isso. Sim. Não tá difícil adequar, mas tem que adequar. E tem a tarifa zero agora, né? Nos sábados e domingos, feriados. Tem tarifa zero, mas tem que ter ônibus. Se ter tarifa zero e não tiver um ônibus, não adianta. Pois é. Então por isso tem que ficar em cima da empresa. Se a função do vereador é fiscalizar, e a secretaria também tem que estar, de transporte tem que estar em cima, eu tenho falado muito com o Michel, temos que fazer algo, a empresa tem que tomar as suas providências, ela tem que entregar o que está no contrato, pelo menos. Você falou com o prefeito? Falei. E o que o prefeito fala? Não, eu entreguei para ele o dossiê, falou, Júlio, ó, isso eu vou ver com calma. Falei, Neto, você tem que chamar essa empresa aqui que ela não está entregando serviço, né? Ele falou, eu vou cuidar disso. Você falou da questão de menos ônibus circulando. O que tem no dossiê? Tem. Só para os nossos ouvintes saberem o que tem aí, Júlio. Eu vou, além das falas que você mencionou, da audiência, o que mais assim você destaca nesse dossiê que a gente vê que é um grosso dossiê, né? Ó, eu coloco assim considerações finais, eu coloquei tópicos. Desequilíbrio estrutural entre tarifa, subsídio e qualidade. Primeiro tópico. Por que eu coloco isso? Bom, a tarifa aqui, pra você ter uma ideia, a tarifa 5,25 das cidades que eu comparei é a maior. Eu comparei Americana e Limeira, que é a mesma empresa. São cidades meio parecidas com São Carlos. Lá é 4 alguma coisa. Aqui 5,25, né? O subsídio. E tem subsídio lá também? O valor bem menor, eu acho que 800. Caramba. Mas assim, o subsídio aqui é infinitamente maior do que as outras cidades. Então, algo tá errado. E qualidade? Pô, tudo bem, chega 10 ônibus lá, mas tem aquele que tá chovendo dentro, tem que ter a manutenção. Então, há um desequilíbrio nisso tudo. Bom, aí eu coloco tudo aqui, os valores de repasse. Por exemplo, em 2024, se passava para essa empresa aqui 800 mil por mês. Em 2024. Passamos para até 4 milhões em 2025. É muito dinheiro, certo? Aumentou muito. Aumentou muito. Né? Então, não está entregando. E não teve justificativa esse aumento? Quando foi feito o processo, aumentar o número de linhas, enfim, que não estava batendo os valores, mas de 800 para 4 milhões é muita coisa. E a passagem aumentou também. O segundo ponto aqui eu coloco o contrato para chamar a atenção do contrato de concessão. O contrato diz assim, ó, que nós temos que ter 93 veículos circulando. Nós temos de 67, 65 a 70. Todos os dias, nem um dia passou disso que eu fui lá verificar. Vídeo, tudo escrito aqui, tá aqui, tudo, a planilha toda, né? E finais de semana cai muito. Sábado, domingo cai muito o número de ônibus. Mas é o que nós estamos falando. Tá bom, tá entregando, bacana, o prefeito tem que cobrar mesmo a passagem gratuita nos finais de semana e feriado, mas tem que ter o ônibus. O Dé falou que você fez isso sozinho e que você toma muitas atitudes sozinho. Viu, mas eu tenho que falar o que para ele? Meu mandato é meu, não é dele. Eu não sei do mandato dele. Quem que ia acordar? Ele ia acordar 4 horas da manhã lá comigo? Ué, eu tenho, é meu mandato, eu tenho que fazer as coisas. Mas eu não entendi por que sozinho. Sozinho é minha equipe, nós temos que trabalhar. Eu não sei o que ele faz no dia a dia do mandato dele e dos outros. Isso é natural. Ele fala no sentido de comissão, que você não participou da comissão do transporte sobre isso. Viu, como não? A audiência pública. Quem da comissão participou da audiência pública? Então, sabe, pera lá um pouquinho, tem que ter paciência aí, né? Ele tem o papel dele e faz o que ele achar melhor. Mas eu não comuniquei como? A audiência pública, todo mundo notificou, não anunciou, nós notificamos. Eu pedi para a comissão autorização para fazer audiência, que é o praxe. Diz assim o regimento interno. Como que ele não sabe da audiência, não sabia do que está acontecendo? E eu tô falando, toda a sessão eu falo. Tô indo de madrugada, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Você pegar desde o começo, tô falando, como que não sabe? Então, não dá para me ficar comunicando os meus passos, meus trabalhos, não dá para ficar comunicando todo mundo, né? Ô, Júlio, no seu entender, se a prefeitura não tomar alguma atitude no seu entender, você fará o quê? Vai ao Ministério Público? Sem dúvida, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tem que chamar essa empresa, tem que tomar uma decisão, tem que fazer. Eu vou ficar mostrando até, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Mostrando. Tem que chamar. Eu tô pedindo uma audiência com o Neto
com o prefeito, acho que essa semana, ao mais tardar na próxima, para ver o que ele avaliou, né? Junto ao secretário, quais as medidas que devem ser tomadas. Tem que ser tomada por eles, né? Então, eu devo falar com ele nos próximos dias aí, para ver se ele analisou, se a equipe dele analisou esse documento, para ver quais são as medidas que eles vão adotar. Sim. Mas eu vou continuar mostrando os equívocos dessa empresa, que não entrega o que está no contrato. Ô Júlio, você sempre foi o cowboy, né? Usava chapéu e tudo mais. Não, uso ainda. Uso. E lutava pelo rodeio lá atrás. Agora São Carlos vai ter o rodeio. O que você pensa sobre isso? Eu vou te falar uma coisa, Ivan, é muito simples. Chegou num ponto que eu acho que é o evento sem dinheiro público. Perfeito. Você pode fazer qualquer tipo de evento. Você não pode proibir eventos, desde que sigam os trâmites. Se você tiver uma parada na cidade. Eu sou muito contra colocar dinheiro público em eventos desse tipo. Sempre me posicionei isso. Agora, é a liberdade de... Tem um Tusca na cidade, que é um evento que virou um evento maior da América Latina, né? Sim. Então, assim, a cidade pode aproveitar vários momentos, com vários eventos. Se Carlos tem uma posição geográfica que facilita mesmo, e isso é um ponto positivo. Tanto é que o Tusca é uma referência disso, porque assim, você vê, vem em São Carlos, porque também ajuda muito essa localização geográfica. Então São Carlos tem um potencial incrível para vários eventos. Agora, colocar dinheiro público, já que nós temos tão pouco, o cobertor está tão curto, eu sou contrário a isso. Sou contrário, sim. Agora, tem muita coisa cultural, né, do país. É óbvio que tem cidades que têm mais tradições, né? Como Barretos. Sabe que eu defendo muito? Eu tenho dito isso, eu não sei se eu tive a oportunidade de falar aqui com vocês. Se você pegar uma festa da cidade, que tem alguma por exemplo, se eu não me engano, em Jundiaí tem a festa da uva. Isso. Não tem? O que nós temos alguma festa aqui que chama atenção? A festa do clima? Do clima, mas eu vou mais além. Festa do milho. É uma festa menor, mas você imagina se eu potencializar uma feira agroindustrial, feira do milho. Seria legal. Potencializar isso e fazer. E você consegue contemplar toda a população com os gostos de cada um. Sim. Então, eu penso de uma forma diferente. É óbvio que arrumar um lugar com mais condições, pode ser até próximo ali indo para Água Vermelha, que já tem aquela. Mas você imagina a gente fazer isso. Sim. Tornar a festa do milho uma tradição, isso aqui vira um negócio enorme, né? Porque tem o apelo, né? Do milho, é muito bacana, né? E valoriza. Pra você ter uma ideia, Ivan, nós temos que fazer algo para juntar tudo isso. Por quê? São Carlos, não sei se as pessoas sabem, mas São Carlos, no Brasil, é a cidade de ponta em relação à agricultura, à tecnologia na agricultura. Então nós temos um vínculo com o agronegócio muito grande. Apesar que às vezes isso ficou de lado, São Carlos já foi a maior bacia leiteira do Brasil. Tem um monte de história de São Carlos, já tem um contexto histórico no agronegócio. Mas nós podemos juntar tudo isso. Sim. Tecnologia, agricultura e entretenimento. Sim, uma boa. Eu acho que devia pensar isso, né? Sim. Imagina pegar uma área lá, para aquela região indo para Ribeirão Preto, ali próximo de Água Vermelha, com espaço para estacionamento. Claro. Fazer um negócio bacana. Porque hoje a festa do milho é muito gostosa, mas está difícil o acesso. Sim. É difícil o acesso. Dependendo do horário que você não consegue. Você fica bravo e vai embora. Vai embora, Então você imagina um espaço, uma feira nesse sentido. E esse ano não faltou milho, né? Porque o ano passado faltou. Exato, então, imagina só como fica bacana. É verdade. Então tem muitos pontos que a gente pode aproveitar. Então na área tecnológica. Exato, traz agricultura, tecnologia, entretenimento num pacote só. É verdade. Fica maravilhoso. Então nós temos que começar a pensar um pouquinho à frente do tempo, né? Porque nós temos que valorizar. Eu repito, as pessoas não sabem, mas São Carlos é a cidade de ponta em relação à tecnologia na agricultura, e tem empresas aqui para isso. Nós temos, a única cidade do Brasil tem 2 Embrapas, então nós temos que aproveitar tudo esse já se está aproveitando. Quando falo em entretenimento, o Tusca aproveita essa parte universitária. Sim. Mas nós temos que puxar mais a parte cultural de São Carlos com a tecnologia. A primeira cidade tem um bondinho, a primeira cidade tem iluminação elétrica. Nós temos, assim, já fomos referência em muita coisa. Pioneiros. São Carlos já teve presidente da República. Sim. São Carlos já teve presidente da Assembleia. São Carlos já teve presidente do Congresso Nacional. E hoje São Carlos, infelizmente, não tem nem deputado. Não tem nem representatividade nenhuma. 8h38. Júlio, como última pergunta, não tem como não fazê-la, né? Você é presidente do PL de São Carlos, é uma liderança regional do PL, tem um contato muito grande com o presidente nacional do partido, que é o Valdemar Costa Neto. Também tem um acesso
ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe da força política que você tem em nível estadual e federal dentro do PL. E o ano que vem nós teremos eleições. Eu quero perguntar se você já está se preparando para uma possível candidatura a deputado estadual, deputado federal. O que você está pensando, Júlio? Deixar claro, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, sou pré-candidato a deputado estadual pela cidade. Eu vou dizer por quê, Paulinho. Você sabe, você acompanhou também de pé, Ivan também. Já estive na Assembleia por um período curto, mas a gente viu que em pouco tempo você esteve ao meu lado. Trabalhei junto com o Júlio. Quanto tempo o que a gente fez? Você imagina a gente com mandato. Me preparei para isso. Nós todos sabem aqui que nós tínhamos a oportunidade de disputar as eleições de 2024, como prefeito. Estávamos bem nas pesquisas, mas pensando no projeto da cidade, se nós saíssemos, podíamos ter outro resultado, que eu não queria, e deu certo essa parceria. Então agora o foco é 26, estou trabalhando já faz algum tempo. Acho que a gente sempre trabalha para a campanha, mas o trabalho hoje aumentou muito, umas parcerias que tá muito bacana. Eu tenho uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia, que eles têm um pré-candidato a deputado federal, nós temos uma aliança, eu saio pré-candidato a deputado estadual no segmento deles também. E é uma classe, tem 400 mil engenheiros na categoria associados. Então eu já venho trabalhando. E outra coisa, ampliou-se muito isso. Nós temos uma possibilidade, o partido, quando eu abri mão, entre aspas, de ser candidato a prefeito, eu falei, olha, o foco então é 26, não, Júlio, o partido quer você eleito em 26. Eu falei, mas eu preciso que o partido me ajude. Então hoje os diretórios daqui da região, do PL, vão trabalhar para esse projeto. Então mudou muito o cenário, e o presidente já deixou claro isso recentemente. Ele falou, não, a gente faz questão, a região de São Carlos não pode ficar sem deputado e nós vamos investir e fazer com que você tenha condições de trabalhar. Então assim, ampliou muito o que a gente tinha. O leque, né? O leque. E outra, nós estamos terminando uma pesquisa muito interessante que uma agência de São Paulo fez, eu vou trazer para vocês agora. Eu queria um retrato do que São Carlos é hoje. Depois eu quero fazer um trabalho comparativo com outras cidades que têm representantes, e mostrar o que a gente pode. Por exemplo, uma das duas cidades que a gente compara com São Carlos nessa pesquisa. É um instituto que fez a campanha do Ricardo Nunes, a agência que fez Ricardo Nunes São Paulo, que fez esse trabalho, o PL contratou. Eu fiz um pedido, porque o custo é alto. Falei, se o partido poderia fazer, porque eu queria ter essas informações, e o partido fez, tá finalizando agora. Mas são números que a gente não tem noção. Por exemplo, sim, um problema com a classe política, mas nós temos que fazer um trabalho de conscientização, Paulinho. A emissora vai ter um papel fundamental, conscientizar que nós temos que ter representantes. Indaiatuba é uma das cidades que a gente compara. Indaiatuba tem mais ou menos o mesmo número de habitantes que São Carlos, certo? Indaiatuba tem 3 deputados. Olha só. 3. Araraquara tem 2. Aí eu falei, poxa vida, mas vamos pegar. Por que teve? Porque está na região metropolitana de Campinas, Indaiatuba, eu queria entender. Mas não. Pra você ter uma ideia, lá nós temos, na última eleição, 180 mil eleitores para deputado. Lá tinha 175 em Indaiatuba. Tá bom. De 180 mil eleitores em São Carlos, apenas 40 mil pessoas votaram em candidato a São Carlos. Caramba. Puxa. 40 mil. Quando eu vou para Indaiatuba, o número sobe para quase 130 mil. Pronto, os moradores de Indaiatuba votaram em candidato em Indaiatuba, 120 mil candidatos. 120 mil votos para os candidatos da cidade. Lá tem 3 deputados. Então, enquanto São Carlos, com 180 mil eleitores, 40 mil votou nos candidatos de São Carlos. Eu fui o mais votado aqui, como deputado, tivemos acho que 22 mil votos aqui. Mas olha o potencial que nós temos de eleger 1, 2 deputado federal, estadual, dá para eleger. Então, São Carlos também tem que ter um trabalho conjunto. Júlio, sai um monte de candidatos, ok, mas olha o número de eleitores que votou em candidatos de fora. E lá também tem muito candidato. Exatamente. Então isso é natural. Mas consciência da população. A conscientização da população. E a gente até vamos apresentar esse estudo, mas mostrar para os órgãos de comunicação que tem que levantar essa bandeira. Não estou falando do Júlio, da cidade. Temos que ter representantes. A gente sofre muito. E quando eu comparo, se vocês veem estudos comparando as cidades que têm representatividade com nós, São Carlenses, a gente perde muito, mas muito. Tanto é que nós estamos perdendo até mesmo posição geográfica que facilita e favorece muito, eu tenho dito isso, nós estamos perdendo até isso. Nós podemos ser um polo logístico tremendo. Mas a gente não fala do aeroporto internacionalizado aqui, que pode virar um grande pool de cargas.
Viracopos quer tirar um pouco da carga. Ribeirão Preto quer focar passageiros. Gente, São Carlos pode virar uma potência. O divisor de águas que Ribeirão Preto teve na década de 80, São Carlos pode ter isso, se focar na logística, mas nós não podemos perder tempo. A Amazon foi para Araraquara. Ó, logística. Se você pegar, eu não sei se vocês sabem, mas tem números que até me impressionou. 30% da produção da Cacau Show está sendo feita em Araraquara. Puxa vida. Tem muita coisa que eu vou passar para vocês, vão ficar admirados do que aconteceu nos últimos 10 anos. Só que os deputados, sabem que eles ficam atentos no Invest São Paulo, que toda empresa de grande porte que quer vir para São Paulo, passa no Invest São Paulo. Não. Se eu sou deputado, eu tenho uma pessoa 24 horas lá dentro. Ó, a Havaianas quer colocar uma indústria. Pera um pouquinho, São Carlos. Eu vou lá bater, governador aqui São Carlos que tem. Mas nós não temos quem faz isso. Nós não geramos emprego, não geramos oportunidade. Então, olha que vocês verem os números, vocês vão ficar, todo mundo vai ficar abismado. E eu vou levar isso de cada setor, eu quero levar essa pesquisa. Olha o que nós somos, olha como nós estamos, olha o que nós poderíamos conseguir e não conseguimos. A gente está perdendo muito. Você anunciou recentemente, nada contra Araraquara. Eles têm que progredir, ok. Mas a maior empresa de trens do mundo, Araraquara. E outras empresas. Se você pegar nos últimos 20 anos, se você pegar o que nós conseguimos, o que conseguiu essas cidades que eu estou comparando, Dayatuba, Araraquara. Você quer ver um exemplo? Outro exemplo, parece pequeno. O nosso AMI, o AMI de São Carlos, é o mais simplesinho que tem. São Carlos é a maior cidade da região central. É o menor, é o mais simples. Os outros são AMIs mais. Jaú tem AMI mais, Araraquara, Rio Claro, essa cidade. Nós, sabe, a gente está assim, nós não temos força política. Está patinando. Por isso acontece. As nossas UPAs, ela é porte 1, é a mais simples que tem. Se a nossa UPA, se com força política se torna porte 3, ela tem que ter lá um pediatra, um ginecologista, já está lá com orçamento que vem da União. Então, nós precisamos de força política. Nós precisamos trazer as empresas para cá. Nós temos que voltar a ter protagonismo. Mas sem essa atuação, nós não vamos conseguir. Então, em breve, vou estar trazendo para vocês essa pesquisa, e vou disponibilizar também, que essa pesquisa está maravilhosa. Vou fazer questão de, em todas as empresas que me convidar, já falei com a CISC, falei já com a presidente, falei com a Ivone também, falei com a Alexandre, falei assim, em agosto, ele falou, Júlio, vamos agendar para agosto, a gente quer mostrar essa pesquisa. E eu vou em todo lugar, nas associações, onde tiver oportunidade, eu quero levar essas informações, que o São Carlos tem que estar consciente. Nós precisamos conscientizar. Sim. E levar para a empresa, trazer para vocês também, para vocês verem o potencial que nós temos, que está adormecido, né? sem essa força política, mas nós precisamos reverter isso e mudar esse cenário. Tem que ser o divisor de águas 26 para São Carlos. Não dá para esperar mais. São 24 anos sem zero de força política. E o Paulinho sabe quanto nós tivemos lá muito pouco tempo. Eu fiz parte das comissões mais importantes, que é transporte e saúde no estado de São Paulo. Por pouco tempo. Transporte que eu pego no pé das concessionárias, porque eu comemorei a terceira pista, mas reclamo dos trevos de acesso, que é uma vergonha, e vai continuar com dificuldade. E essa concessionária ganha muito dinheiro. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa lutar, mas a gente não tem voz. Para terminar, Paulinho estava lá. Eu já disse isso aqui. Quando eu assumi o mandato de deputado estadual, o Rodrigo Del Nero é um são carlense que é diretor da Assembleia Legislativa. Falei, Rodrigo, eu queria fazer uma pesquisa. Que pesquisa? Eu queria saber o que estão falando de São Carlos aqui na Assembleia Legislativa. Eu fiz a pesquisa nos anais da casa, tudo que é dito lá, tá lá. Nos últimos 10 anos, quando nós chegamos lá, a palavra São Carlos não foi pronunciada nenhuma vez. Nenhum deputado chegou e falou: São Carlos é uma porcaria. São Carlos é a capital da tecnologia. São Carlos, parabéns pelo seu aniversário. Ninguém falou São Carlos. Não foi lembrado. Não existisse São Carlos, nós estamos aquém de tudo. Então, esse trabalho de conscientização, vocês serão fundamentais nisso, né? De divulgar São Carlos. Chegou o momento de ser bairrista e pensar, vai buscar voto fora, outros, ok, mas tem que ter um limite, tudo tem que ter um limite. Se pegar os mais votados, que tiveram votos, aqui não trouxeram uma moeda, um centavo para São Carlos, passa aqui de 4 em 4 anos. Quem mora em São Carlos sabe o problema que tem. Finalizando, Paulinho. E uma emenda de 100 mil reais para um tamanho de São Carlos? Não existe. Quanto eu posso trazer? Só de emenda são 20, 30 milhões, sem falar nos programas de governo do estado. Sim. Né? Então, São Carlos precisa voltar a ter representatividade. E para finalizar, eu quero levar isso até o fim. Uma cidade sem voz não prospera. É o caso de São Carlos. Há 24 anos sem voz. Samir Antônio Gardini, bom dia. Apesar de algumas divergências, tenho profunda admiração pelo trabalho do prefeito Parrella, que foi histórica para a minha querida Ibaté. Aprendi a admirar o ser humano. Parrella, que Deus o receba, descanse em paz. Renato Ferreira, bom dia pessoal, Deus conforte seu coração. Meu amigo Paulo Melo,
Miriam Tomás, Zé Parrella foi um prefeito que ficou para a história de Baté, deixou um legado admirável, exemplos de administração com mérito. Esse foi Zé Parrella, ficará para sempre nos nossos corações. Débora Cabral, concordo, contratos milionários sem retorno, e depois o prefeito diz que não tem dinheiro. O prefeito Neto Donato precisa ter humildade e ouvir os vereadores, inclusive o vereador Júlio César, que tem grande experiência. Parabéns, Júlio, por estar exercendo com excelência seu mandato como vereador. O povo de São Carlos precisa abrir os olhos. Cadê os demais vereadores para lutar por estas importantes melhorias? Transporte, limpeza pública e coleta de lixo. O vereador Júlio é muito atuante. Cedinha Rabelo também está aqui com a gente, mandando bom dia. E a Débora escreve aqui mais um monte de mensagem, mas afinal, parabéns pela sua visão protagonista, Júlio César. Obrigado, Débora, obrigado, Cidinha, todos os ouvintes, prazer estar com vocês aqui, e sempre que chamar, vamos às ordens. Ô, Júlio, muito obrigado mesmo por aceitar o convite, está aqui esclarecendo vários assuntos em relação principalmente a esses 6 meses de retorno à Câmara Municipal de São Carlos. Obrigado. Eu agradeço a vocês, sempre que chamar, estou aqui, temos muito trabalho, tenhamos todos uma semana abençoada. Obrigado pelo convite, Paulinho, você também, Ivan, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Paulo Melo, um grande abraço, fica com Deus. Ivan. Quero agradecer também o Caio que está aqui, o Ronaldo Piloto, e a você que está no 107.9. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, 2ª edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Abençoada semana a todos, fiquem todos com Deus, bom dia. Continuemos por aqui, que vem muita música para você e logo mais pílulas informativas na São Carlos FM. Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.